Podcast, conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Antônio e Bruno conversam com a policial civil Nara Galbiati sobre o combate à criminalidade e os desafios que as mulheres possuem nessa área. Boa tarde, eu sou Bruno Beltrame. E eu sou Antônio. No podcast de hoje, o assunto abordado vai ser o combate à criminalidade e os desafios que as mulheres enfrentam nessa área. Para falar sobre isso, a gente convidou a policial civil Nara Galbiati e primeiramente agradeço por aceitar o convite e é isso, vamos começar. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar. Como uma primeira pergunta, quando começou essa iniciativa de adentrar a carreira policial? Quando foi mais ou menos no final da adolescência, começo da idade adulta? Quando a gente está na adolescência, a gente tem vários insights, né? Olhei isso, gostei disso, olhei aquilo, né? Gostei de ciências, gostei de matemática, gostei de geografia e história. Acontece que a minha família toda, ela é policial. Então eu cresci nesse meio já. Tanto policiais civis como militares. Não sei se vocês têm a dimensão do que é uma do que é outra, né? Porque a pessoa fala polícia já é tudo, né? Polícia militar é aquela mais que ostensiva, que faz pacificações de conflitos emergentes, assim, no calor da emoção, tipo uma briga que está acontecendo ou um acidente que aconteceu já. Rapidamente eles estão ali patrulhando. E a civil é aquela de investigação, que fica na delegacia, no plantão policial. Então, tanto uma como a outra, minha família toda já pertencia. Então eu fui tomando gosto, e mesmo com várias outras vontades, essa daí preponderou. Eu quis ser policial. Uhum. Você encontrou durante essa trajetória dificuldade por ser uma mulher nesse meio e tal, num meio que pode, tipo, a maioria são homens, tudo, então teve alguma dificuldade, algo do tipo? Sim, a maioria são homens. Hoje ainda está quase que nivelado. Tem muitas mulheres que estão prestando concurso, que têm esse perfil, têm uma personalidade que condiz com a profissão, né? Mas quando eu prestei lá atrás, era isso exatamente. Tinha 80% eram homens. Então, assim, na Polícia Civil, quando eu prestei, eu não senti tanto essa diferença, um olhar diferente por eu ser mulher, né? Outrora, anos antes, tinha uma velada discriminação, mas tinha, né? E também não tinha tanto ímpeto de mulheres querendo ser policiais. Hoje já, né, as mulheres estão em tudo que é profissão, desde as arrojadas, não tem mais esse tabu. Então hoje a gente não tem mais esse olhar diferente, nem para montar uma equipe, né, para nada. Não fica aquilo, mas só vou trabalhar se for um parceiro homem. Não, é homem, é mulher, é tudo. A gente não tem mais esse olhar discriminatório, não. Eu não senti isso quando eu entrei. Eu já não tinha mais esse olhar diferente. Entendi. Depois que você decidiu tomar essa decisão de ser policial, como é que foi a preparação para o concurso e tudo mais? Sim, estava na adolescência, daí tem a hora X, né, que a gente tem que... E agora o que eu vou fazer? Eu falei, não, então vou fazer direito, né? Então aí eu comecei, né, iniciei direito, daí prestei o concurso e fui para a academia de polícia. Entendi. Como que foi o treinamento? É difícil? Tem aulas teóricas e aulas práticas. Então, há uma continuidade, como se estivesse estudando, assim como vocês, né? Todo dia, o dia todo, de aulas teóricas e dias de aulas práticas. Que seriam essas aulas teóricas e práticas? Nós trabalhamos com liberdade, né? Com prisão. Então, forja a pessoa a ter conhecimento disso para não cometer irregularidades, né?
Então, e as aulas práticas são desde aula em local de crime fictício, né? Visitas, desde um ML, até, visitas interessantes, desde um IML até departamentos que trabalham com narcóticos, por exemplo. Então você tem muitos contatos com coisas que é uma novidade para quem entra, né, na parte prática, e que você tem que ter um conhecimento daquilo. E parte de treinamento físico também é muito importante. Nós temos que estar com a parte tanto teórica como a física num dia de plantão, sempre em condições. Sempre em condições. Um dos outros temas que a gente falou depois de combate à criminalidade foi os desafios da mulher nessa carreira. Além, lógico, da decisão do meio situado entre a divisão entre homens e mulheres nessa carreira, você sentiu alguma dificuldade no sentido de estar dentro desse ambiente mais no início da sua carreira? Assim, eu não senti tanto, acho que porque eu já vinha, né, de uma base familiar assim, mas eu tenho colegas que sentiram bastante, né, porque principalmente antes vista era uma profissão mais masculinizada, né, o critério força, e a gente nem necessita disso, mas eu falando da Polícia Civil, que é a qual eu conheço, né, qual que eu estou, né, na Polícia Militar eu já não sei, mas na Polícia Civil, que a gente chama policial de investigação, as mulheres não têm, desde o início, não tem essa discriminação de ser o trabalho efetuado por um homem ou por uma mulher. Não tem. Inclusive, no nosso Código Penal processual brasileiro, existem coisas que só mulher pode fazer. Por exemplo, se é apreendido um tráfico de entorpecentes e os autores são homens e mulheres, um homem policial não pode fazer busca e apreensão numa mulher. É preciso uma policial para poder tocar nessa mulher. Então, às vezes a equipe até quer que tenha uma mulher para dar continuidade à diligência. Então, não tive isso, nem conhecimento, né? Lá no começo da minha carreira, existiam mulheres que falavam: eu não vou poder dar plantão à noite, e será que acabam saindo, né, da instituição, porque não é nem os próprios colegas ou a sociedade que coloca isso, é porque a mulher não vai conseguir dar conta. Não, ela mesma fala: eu não posso dar plantão à noite, eu não quero perder dias de descanso de final de semana. Aí ela mesma vai embora, senão a gente fica sem. Quem fica homem, mulher, fica tudo igual. A gente não é discriminado. Entendi. Por isso. Você acha que... Pelo gênero, né, quer dizer. Você acha que o trabalho da polícia é um trabalho valorizado na sociedade brasileira? Olha, geralmente é mais valorizado por quem precisa dela, né? Então, assim, na hora de algumas observações pejorativas que as pessoas fazem, depois acabam caindo por terra, porque as pessoas também veem o nosso trabalho, né? Então, quando a pessoa precisa, ela vê e se coloca na situação de precisar e vê o respaldo que a gente dá, e passa isso para outras pessoas também, daí caem por terra alguns conceitos, né, que às vezes tem. A gente nunca consegue agradar todos, né? Mas eu penso que a sociedade deveria haver mais campanha da instituição também para falar do nosso trabalho, mas a sociedade, eu creio que a maioria tem um apreço, sim, pelo nosso trabalho. Então, você falou anteriormente que dentro da polícia não tem tantas dificuldades por ser mulher e tudo,
Mas e fora dela? Quando você vai atuar, já teve algum mau olhar por você chegar em algum lugar e tal e falar, tipo, nossa, é uma mulher policial, ter algum, sei lá, desprezo, algo do tipo? Sim, às vezes existe um desprezo, existe susto. Porque, por exemplo, assim, quando eu tive a oportunidade de fazer atendimento público, e não necessariamente o policial civil precisa estar com uma roupa operacional tipo essa, nós podemos trabalhar com roupa comum. E eu estava do lado da bancada, do lado de cá, e a pessoa, né, o cidadão chegou e perguntou para mim, e falou para mim que queria falar com um policial. Aí eu falei para ele, o senhor pode então conversar comigo, eu sou policial. E o homem assustou assim, ficou olhando assim pra minha cara, né? Então, ali eu tive várias leituras, né? Acho que ele falou, eu pensei comigo, ou ele não tá confiando porque eu sou uma mulher, ou ele por ser um senhorzinho na época dele, ele não galopou e, né, pra frente, assim, não tem esse pensamento mais moderno que eu posso dar conta do recado. Enfim, daí eu falei, não, o senhor pode falar comigo mesmo. E então, assim, já vi, e não foram só, né, não foi só uma vez, esse susto. Foi mais susto do que uma discriminação. Posso colocar assim. Mais susto da pessoa. E você faz uma leitura, parece que a pessoa não está muito confiante, né? Uhum. Ou por vezes as pessoas não sabem a diferença, né, de polícia militar ou civil e pergunta, e acontece alguma coisa, ao invés de ela ligar 190 e chamar a polícia militar, que tem bastante deles sempre andando pela rua, sabe que você é policial, vai lá, te chama, e daí você chega e fala, né, se apresenta, eu sou policial, a pessoa te olha meio assim, meio... e daí parece que não acredita muito. Então algumas coisas assim, talvez por razão de ser mulher, né? Uhum. Né? Talvez por essa razão. Entendi. Nesse sentido, já tive essa experiência. Uma outra pergunta seria se a senhora já frequentou outros ambientes da Polícia Civil, no sentido de um espaço maior, por exemplo, em cidades maiores. Sim, eu estou em Avaré há 9 anos, mais ou menos 9 anos, mas eu vim de São Paulo. Então, eu trabalhava no Palácio da Polícia, que é o coração da Polícia Civil. Foi um prazer trabalhar lá por mais de 20 anos, né? E eu trabalhei no DEIC, que é a Delegacia de Crime contra o Patrimônio, e que é em São Paulo também. E fazer parte de uma polícia, de uma instituição, numa megalópole, uma das maiores cidades do mundo, é uma experiência inusitada, é maravilhoso, porque você vê de tudo. Foge o policial depois que a pessoa passou por lá, pela demanda de serviço mesmo, então dá muita experiência. Quando você passa por lá, você pode trabalhar em qualquer outro lugar que você consegue, você dá conta, você se dá bem, porque é um lugar que você pode exercitar muito, tanto toda a parte teórica que você sabe, como a parte dos delitos, todos eles, narcóticos, patrimônio. Eu trabalhei no prédio do DHPP, que é a delegacia que cuida de homicídios e proteção à pessoa. Então você tem uma larga experiência de tudo. Você ali é psicólogo, é acolhimento de parte, e ao mesmo tempo é policial, é um conjunto. E um sacerdócio também, porque você é polícia ali, seja ali ou aqui em Avaré ou em qualquer outro lugar, a polícia é um sacerdócio, você é policial de segunda a segunda. Então, sempre que há algum problema, você tá ali para pacificar, para resolver o conflito ou para direcionar, né? Então, acho que São Paulo foi uma grande base na minha vida. Todas as pessoas que trabalham lá, uma grande experiência, uma grande sorte. Sobre você ter acabado de falar que você é policial segunda a segunda,
Sobre isso, como que é, tipo, lidar com o horário, assim, com as cargas horárias, que é bastante, tipo, você fica bastante tempo lá. É muito louco. Toda hora, assim. Porque a sua vida fica muito dinâmica, todas as suas coisas ficam... a gente corre ao contrário do cidadão comum. Então, quando trabalhava em São Paulo, era de segunda-feira que eu estava num shopping, por exemplo. Enquanto tá todo mundo indo dormir, é a hora que você tá indo trabalhar. Então, assim, é de segunda a segunda. Geralmente é escala de plantão. Em escala de plantão, ela é corrida. Então, você não tem compromissos, nem tem como se comprometer de Réveillon, de Natal, de Páscoa, de aniversário de filho, do seu aniversário, de nada, porque você pode cair na escala de plantão. Ou às vezes você pode estar num sobreaviso, então, você está de plantão? Não, hoje eu estou no meu dia de folga, mas de repente precisam de ti, e aí você tem que comparecer, né? Então, é um sacerdócio mesmo. Você tem escala de plantão de 12 horas, de 10, né? E é contínuo, ninguém está lá para descansar, a gente tem que estar e estar bem para acolher a sociedade, né? Igual eu falo, ninguém vai a uma delegacia de polícia para passear, então a pessoa chega lá com um problema enorme e a gente com sono ou sem sono, mesmo se não deu tempo de jantar ainda, ou se vai dar tempo, você tem que estar ali em condições de acolher aquela pessoa no problema dela e tentar que ela saia da delegacia com o coração um pouco menos pesado e a gente fazer a nossa parte da gente, que são as diligências para a resolução da coisa, né? Em relação a essa total disponibilidade e entrega que os policiais têm que ter à carreira, como é que se dá o tratamento psicológico? Então, nesse Palácio da Polícia que eu trabalhei, e ele atende toda a polícia do estado de São Paulo, existe um corpo lá de psicólogos e existe médico também, para assessorar o policial nessa dificuldade, né? Não diria dificuldade, mas assim, nesse peso emocional que tem todo policial, né? Então, assim, ali tem oportunidades gratuitas, digamos assim, né? De ter essa assistência psicológica. E eles, no caso, quando começou a pandemia, eles também fizeram de forma online, para as pessoas não terem que ir até lá. E não só São Paulo, grandes centros também tem essa oportunidade do policial ter esse corpo te assistindo, porque é pesado e a gente precisa de, né? E outras pessoas fazem de forma particular mesmo, mas é uma assistência necessária, porque a gente é humano, né? Então, assim, antes de tudo, antes de ser o amparo da sociedade, antes de tudo, e a gente tem outras coisas na vida, né? Então, daí, se você não trabalhar isso direitinho, você adoece gravemente. E a gente não pode estar assim, né? A gente tem que estar bem para atender a sociedade. Tirando a carga horária, que você já citou tudo, tem alguma outra dificuldade de ser policial, algo do tipo assim? Hoje nós trabalhamos com um déficit, né, de pessoal. A Polícia Civil está muito defasada em pessoal, né? Então, os ativos hoje, muitas pessoas aposentaram, não foi recolocado. Então, a gente está com uma gama de trabalho. Então, a gente está trabalhando no lugar de 3, por exemplo, né? Então, acho que hoje a maior dificuldade da Polícia Civil é essa, a falta de servidor, né? Então, como eu te disse, a gente roda em escala de plantão. A gente está de segunda a segunda, mas a gente tem as folgas, né? Trabalha um dia de dia, um dia de noite, folga 2 dias, volta o terceiro. Então, a gente faz essa mescla. Quando um funcionário aposenta, enxuga, né? Enxuga a escala, e a demanda só aumentando, porque o crime, né? O crime é um fenômeno social. Não vai acabar, mas a gente está para quê? Para ajudar a coibir, né? E solucionar os conflitos, né? Solucionar a maior parte de crimes que a gente puder.
com o déficit de funcionário, vai ter um déficit de esclarecimento, concorda? Então, acho que isso é um grande problema para nós e para a sociedade, né? Não dá conta, a conta não fecha. Bom, mais uma pergunta seria como é essa ligação entre esses diferentes tipos da carreira policial, militar e civil? Sim, é bem delimitado a competência de uma e de outra. Essa delimitação ela é a nível de Constituição Federal. Então, existe a competência de uma, a competência de outra, só que ambas se cooperam, vamos dizer assim, se cooperam. A polícia militar, ela é uma polícia ostensiva, eles andam fardados, tem muito mais deles, porque como eles ficam, tem mais deles e patrulhando alguns lugares, eles coíbem, só da presença deles coíbem um crime que poderia estar ali acontecendo, né? Então eles colaboram demais com essa passividade dos lugares que eles estão. Então é ostensiva, é repressiva, é para manter a ordem social. E a gente, da Polícia Civil, a gente é a investigação. Então, assim, eu não sei, não é do tempo de vocês, mas tipo, já ouviram falar em CSI, Criminalmente, são séries, né? Então, assim, a gente é o CSI, a gente é aquela parte, assim, que o papiloscopista vai num pós-crime, local de crime, e tira impressão digital. O investigador depois vai na vizinhança ver com a vizinhança se ouviu algum barulho, se ouviu alguém entrando, se tem câmeras que a gente possa, né, pegar para poder ver se existe algum indício de alguma prova ali de pessoa entrando ou saindo em determinado local. Então a gente faz essa parte de investigação, né? Uma vez que a gente encontra uma pessoa tal, esse indivíduo tem uma vida pregressa. Aí essa vida pregressa, no caso eu, por exemplo, assim como meus demais colegas da mesma função que eu, a gente procura saber da vida pregressa, a gente vê se essa pessoa tem mandado, se as pessoas já teve processo, se as pessoas já teve inquérito, enfim. A parte nossa é essa parte investigativa, né? Então, tem várias séries hoje, eu acho que é investigação criminal, que aparece até casos tipo da Nardone, aquela menininha que teve aquele crime horrendo. São séries que tem pessoas que gostam, né? Não trabalham na polícia, mas adoram ficar vendo crime e dando uma de Sherlock Holmes. Então, assim, essa parte de investigação é da Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, e tem, acredito que hoje, uns 7 cargos que todos se ajudam, todos se colaboram. Tem um escrivão que vai fazer o interrogatório, tem um investigador que vai fazer o serviço de campo, tem o agente de comunicação que sou eu, que faz isso nos bastidores, puxa uma placa, puxa uma pessoa, vê todo o histórico de determinada coisa. Então, assim, faz tem um serviço de inteligência, né? E, enfim, a equipe toda investiga. Pensa só, um homicídio, por exemplo, um local de homicídio que tem uma bituca de cigarro ali, uma pegada ali na frente, a gente tem que colher tudo isso que tem ali por ali, para dali, é um trabalho de formiguinha, chegar ao autor. Isso quem faz é a Polícia Civil. É uma investigação. Por isso que quando a gente consegue elucidar um crime é uma satisfação imensa, maravilhoso, porque você fala de uma coisinha, a gente foi juntando um quebra-cabeça, né? Eu falei, nossa, eu brincava de Lego, de quebra-cabeça, ó, que deu. Virei polícia, né? Faz uma investigação. Aí é muito, nossa, é uma satisfação pessoal muito grande. E a militar, ela chega nisso, ela chega na hora que está acontecendo. As pessoas ligam o 90, né? Então está uma violência doméstica. Então o vizinho liga, estão um casal aqui se matando, né? A polícia militar que vai lá, ela chega na hora que tá o negócio fervendo mesmo. Aí pega, leva pra gente na delegacia e a gente faz todo o resto, entendeu? Médico legista, perito,
às vezes precisa do papiloscopista, o escrivão que vai lavrar toda a diligência, né, para mandar para o fórum. Então a gente faz todo aquele conjunto de provas cabais de um delito para enviar para o juiz, o Ministério Público, na verdade, né, para o Ministério Público, através daquilo, oferecer a denúncia com provas cabais, com provas evidentes, né? Porque não pode sair por aí dando autoria de crime sem nenhuma prova a uma pessoa, né? Daí você pode incorrer em abuso de autoridade, não pode. Falar, a polícia tem o seu poder, né? Mas também tem a sua responsabilidade. Então, todo bônus tem seu ônus, né? Então a gente não pode, senão... Então a gente tem que andar ali pé ante pé, passos firmes para não esbarrar, de repente, nisso, num abuso de autoridade. E isso é a polícia militar, a polícia civil, tudo. A gente tem o nosso freio e somos observados severamente se algo acontece dessa ordem. Nós temos corregedoria, né? Tanto uma como a outra. E o que te motiva a continuar na polícia, visto que pode ser uma profissão que pode ser um pouquinho perigosa e tal, e também no Brasil, você já falou que tipo, a maior parte é a favor, não a favor, mas tipo, sabe, gosta tal, tá ali, mas tem uma grande parte também que é meio que contra, fala mal, como tem diversas músicas que falam mal tal. Então, o que te motiva a continuar? Então, existe uma resistência, como em tudo, né? Existe uma resistência. O que me motiva, a polícia, eu falo, não é ser um servidor público comum. Você tem que ter um grande lado altruísta, porque você, assim, é fácil você proteger a sua família, o seu clã, sua família, o seu cachorro. A gente não, a gente está de peito aberto para uma sociedade, pessoas que a gente nem sabe o nome, nem eles sabem da gente, tentando manter, imagine só um mundo sem segurança pública, o que seria, né? Uma baderna, né? A Torre de Babel. Então, assim, a gente dá a nossa vida, né? Bem assim dizendo o português, claro, a gente dá a nossa vida pela sociedade. Então, o lado altruísta, como eu falei, né, quando a gente termina um trabalho, esse trabalho tem um feedback positivo, que a gente fala assim, nossa, hoje, né, a operação foi redondinha, maravilha, e a gente conseguiu dar cabo de, né, colocar na mão da justiça aquelas pessoas, né, que foram os autores de determinados crimes. A gente fica muito feliz com isso. Então é um lado altruísta, é um lado assim, eu falo, a gente é polícia por amor, né, não é pelo salário, porque então é uma satisfação pessoal muito grande. Por isso que eu falo, toda carreira que a gente tem e quer, a gente tem que abraçar, não é só com a razão. É o coração também, você tem que se identificar, gostar, porque existem suas perdas, como você diz, o risco de vida é inerente, principalmente quando se trabalha assim, operacional, você dá o beijo no teu filho e se despede da sua casa todos os dias, não sabe se vai voltar, mas aquilo está valendo a pena, porque você tem um bem maior a cuidar, então tem que ter isso na personalidade, senão não vai. Eu estou há 30 anos, eu vou fazer 30 anos em agosto de Polícia Civil, e eu nunca pensei em deixá-la, nunca pensei, e acho que ainda tem um bom tempo para percorrer, e não é porque que eu já poderia ter aposentado, não é porque eu iria perder qualquer coisa, não, porque meu tempo de aposentadoria de Deus já deu, faz 5 anos que eu já poderia ter aposentado, porque existe uma aposentadoria especial para a Polícia Civil, polícia como um todo, mas é porque eu amo trabalhar, amo estar lá com todas as perdas que tem, por isso que eu digo, é só por amor mesmo. Você tinha citado as séries policiais, tudo. Sim. E às vezes cria-se por parte das pessoas em geral um ideal do que seria a carreira policial. Antes de entrar para a polícia, você teve ainda esse ideal? Como é que foi as diferenças entre do que se pensa ser policial e do que de fato é ser policial? Então, nas séries, né, existe uma ficção, né? E a gente é muito diferente no plano real, porque no mundo real não é tão frenético assim a coisa, porque a gente tem
o poder de polícia, ele é largo, assim, ele nos traz muita... eu posso isso, posso aquilo, mas a gente posso agir dessa forma ou daquela outra forma com uma pessoa, né? E isso, às vezes, agride, né? Ofende o direito de liberdade, o direito físico, né? Algema a pessoa, você está sempre portando arma, então, assim, tem que ser observado que a gente tem um bônus e um ônus, como eu falei. Se você não observa o tanto da responsabilidade que está nos seus ombros, e nas séries isso não tem, né? Que é um bang bang, qualquer coisa já fictício, né? Então, na vida real, se você ser daquela forma, você incorre em vários erros, você abusa da sua autoridade. Você abusa, você se torna ilegal. Isso é muito, muito complicado, né? Muito complicado. Então a gente está para fazer valer o direito, né? Então, e no mundo fictício das séries, ela mostra, né, desenha um pouquinho do nosso trajeto, do nosso labor ali, mas de uma forma mais leve. E quando você está investido do cargo, não é tão leve assim. E qual que, visto que, como já foi dito, que é uma profissão meio perigosa e tal, qual que é o seu maior medo, assim, de estar na polícia ou algo do tipo? Antes de formar uma família, eu não tinha medo de nada. Depois que eu formei a minha família, eu vou, mas eu sempre falo, papai do céu, eu quero voltar. Então acho que o maior medo é isso. Eu queria, quando você tem uma família, a sociedade grita, precisa de você, mas você tem a sua. Então esse degrauzinho aí é uma coisinha que você sempre tem que estar trabalhando. Para você, quando está ali no plantão, no trabalho, você esquecer disso, mas fica aquela pontinha. Acho que isso seria um medo, sim. Seria um medo, né? Antes era mais fácil. Agora eu sempre penso que eu quero voltar. Como é que se dava essa relação entre a família e a polícia, de fato? Havia mais obstáculos ainda, ou de algum modo elas convergiam, ou elas até se podiam de alguma forma dialogar? Então, quando a pessoa, no caso, né, quando eu me casei, eu já era policial, por exemplo. Então, a pessoa teve que aceitar isso e correr junto, tá no, né? Como eu falei, existem natais e natais que eu passei em delegacia. Então, saber que nem sempre eu ia estar junto com a família no momento mais familiar, né? Que existe uma reunião familiar, férias, tem que coincidir férias no momento oportuno. Então, a pessoa que entra para a vida de um policial tem que estar consciente que ela tem que dividir o cônjuge com a sociedade. Bastante gente, né? Mas é bem por aí. E tem que ir junto, senão é complicado. Senão cria muito conflito. Uhum. Em relação ao ensino médio e a carreira policial, como é que se dava essa interseção entre os dois? Em relação à grade curricular, às áreas de conhecimento? Sim, largamente utilizado, até mesmo porque numa das respostas anteriores eu coloquei para vocês que a gente monta todo um quebra-cabeça de provas cabais, o delegado faz um relatório, envia para o Ministério Público e aquilo lá vai virar uma denúncia de uma ação, lembra? Então, esse relatório, esse quebra-cabeça de provas cabais, isso tudo é colocado em laudos, isso é tudo. Então, o português
a redação, o critério. Pensa, é interpretação de texto, porque a gente ali é um papel, isso vai chegar lá no judiciário, isso vai chegar lá para o promotor, então tem que estar muito bem arranjadinho, tem que ter uma coesão textual, então a parte de redação, a parte gramatical tem que estar muito bonitinha, muito redondinha, muito passar aquilo tudo de um delito, pense. De um delito que sai um inquérito desse tamanho, só que agora também é eletrônico, então, mas mesmo assim são páginas e mais páginas, mas sai esse inquérito todo escrito, todo manuscrito para o Ministério Público. Então, a gente tem que ter um know-how assim, de saber colocar as palavras, ter a coesão textual, saber até nomenclaturas diferenciadas, por exemplo, parte de médico legal, a gente coloca algumas coisas com os nomes diferentes, então a gente tem que saber colocar, porque senão chega ao Ministério Público e volta para a gente poder elucidar determinadas coisas melhores, e isso leva tempo, e o tempo, né, é precioso para aquele cidadão que teve uma ofensa no seu bem jurídico. Está esperando uma resposta e uma resposta logo. Para finalizar, você falou que na sua trajetória você teve bastante apoio por ter uma família toda de policial, tudo. Mas qual o conselho que você dá para uma garotinha que sonha ser policial, mas tipo, não tem apoio ou que não, tipo, marginalizam essa ideia dela de ser policial? Sim. Geralmente, se a família não tem nenhum policial ali, se não tem nenhum policial numa família, geralmente se uma menina, né, no caso que se colocou, chega pro pai e mãe e fala que vai ser policial, eles já pensam, filho armado, indo na favela, meu Deus do céu, já fica enlouquecido só de pensar a dor da perda, vai morrer, vai matar, né, pensa assim. Então, já vai existir uma briga aí, né? Um momento tenso, né? Mesmo se não houver uma briga, pode haver assim uma rejeição da ideia, né? E não ter realmente um total apoio, né? Eu diria, vai em frente, porque vale a pena e é uma delícia você poder ter o seu lado altruísta exercitado todos os dias e o feedback disso, satisfação pessoal é magnífica. Então vale a pena. E lute pelo seu sonho. E foi isso, nosso mais um episódio do Portcast. A gente agradece muito a policial Nara por ter feito uma entrevista tão incrível com a gente e a motivação da carreira policial e para quem deseja seguir. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar da instituição a qual eu trabalho e que eu tenho grande admiração e gratidão. Muito obrigado por nos assistir até agora. Galera. Tchau. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Portcast. Até o próximo Portcast.